Bom, pessoal, hoje vamos falar de comida para santo. Aí vem a primeira pergunta. Santo precisa de comer? Santo precisa de comida? Vamos analisar essa questão, porque a religião que trabalha com comida para santo, ela tem uma posição quanto a isso. Tradição, ritual, né? Mas vamos esclarecer essa questão nos dois sentidos, o espiritual e o material. Bom, o material, claro, que se mistura ao espiritual. O quê? Bom, para o santo comer, que eles chamam de santo, às vezes não é santo, é um indivíduo que desencarnou, né? E trabalha para uma falange X, que pode ser uma falange negativa, né? E como ele era encarnado, ele tinha aquela sensação de fome. Ele ainda tem a sensação de fome. E umas formas que se tem de fazer um trabalho pedindo a essas entidades, seja um trabalho para o bem ou para o mal, é pagar em coisas que ele tinha em vida, que é o caso comida, que é cigarro, que é bebida, até dinheiro, né? Muito bem. Comida para santo. O santo, quando se fala em santo, a gente já pensa logo num ser mais iluminado, né? Porque quando você está na espiritualidade e você desencarnou, aquela entidade desencarnou, foi bem amparada, ela vai sentir aqueles reflexos que ela tinha em vida passada, mas aquilo vai acabando. Então aquela sensação de sono vai passar, aquela sensação de comer vai passar, aquela sensação que ela precisa de beber vai passar, de fumar, de se drogar, tudo vai passar e não vai existir. Aí ela já foi para uma outra vibração. Mas esses que continuam se alimentando disso aí, eu acho até uma maldade, alguém maldade com ignorância, se não faz duas coisas juntas. Para a gente conseguir, lá para o feiticeiro conseguir alguma coisa, tem que pegar essa turma e prender por essas coisas materiais. Não está ali nem para ajudar a evoluir aquele espírito que não precisa mais daquilo, dar uma doutrina, um esclarecimento. Não, fica preso. Uns prende por maldade, por servir para ele. Outros prende por ignorância, por não pensar assim, achar que é assim, pronto. Ah, porque é assim. Então ele não tem nem tempo para raciocinar. Preguiça de raciocinar e acabou. Aí não para pensar, pô, que troço estranho, né? Você botar um prato de comida ali e a comida continuar ali. Mas aí isso é outra situação. A situação é que aquilo vai ser plasmado no plano espiritual daquela entidade e ela, naquela entidade, achando que está com fome, vai comer aquilo ali no plano espiritual. Então, esse santo já não é mais santo. Está arriscado esse santo ser um escravo, né, para fazer as maldades. Esse é um escravo que recebe uma ordem do seu chefe espiritual, né, e manda fazer, porque ele recebe uma paga e manda o seu escravo ir fazer. E tem que fazer, porque ele é escravo. E ele é escravo por quê? Vamos voltar um pouquinho aqui o tempo. A pessoa desencarna quando ela não é bem amparada, ou porque, por alguma razão, morreu fora do tempo, se suicidou e não tinha ninguém esperando ela para o outro lado da vida, porque ela foi antes da hora, né? Ou então ela é muito apegada ao mundo material, não teve nenhum estudo, nenhum esclarecimento, como é a vida após a morte. Eu não acredito em a vida após a morte. Ela está vivendo achando que está viva, mas ela está pensando que está sonhando. Ela está pensando que está sonhando, porque ela continua a se sentir viva. Não entende porque as pessoas não falam mais com ela. Quem
Quem vai falar com ela é a pessoa que está no plano dela, né? Ou seja, ainda está presa ao plano terra, onde ela vai encontrar pessoas da mesma vibração, boas e ruins. Geralmente dá um azar do caramba achar pessoa ruim, porque assim na terra como no céu, quando aparece alguém para te ajudar, ela já está com intenção de te cobrar. Favor é uma coisa complicada, né? Um favor a gente nunca paga. A verdade é essa. Você vai pedir um favor, você nunca vai pagar esse favor. Porque no dia que você pode pagar, o cara pediu uma, duas, três vezes, mas no dia que você disser não, o cara vira tromba para você. Então o que acontece? Você está desencarnado, o espírito está desencarnado, ele está com fome, está com frio, sente chuva, está no escuro, né? Ele não sabe para onde ir, está perturbado. Aí vem um cidadão espiritual ali, percebe aquela situação que o cara está, o espírito está, e acolhe ele. Naquelas segundas intenções, né? A gente está falando agora aqui sobre os trabalhos de comida, como são oferecidos, da mesma forma que ele oferece. Aí oferece uma casa para ele, espiritual, oferece comida, oferece bebida, oferece cigarro, oferece tudo para ele. Fez um favor para ele. Só que eu não sou o teu amigo suficiente para isso. Não sou. Eu vou querer que você agora retribua isso que eu estou fazendo para você, né? Aí o que que é? Não, tem um negocinho para você fazer que você vai gostar e tal. É de ir na casa de um sujeito, né? E a vida dele andar para trás. Uns vão achar legal, opa, ó, tem mais, você vai se divertir, pode fazer o que você quiser. Quebrar a perna dele, botar o pé na frente para ele cair de boca, quebrar os dentes, ele perdeu o carro, perdeu o emprego, tudo que você, né? E você me ajudando fazendo isso, você vai ter mais coisa para você. Porra, o cara, uns pensam assim, pô, tô ferrado mesmo, o cara me ofereceu essa casa, não custa nada. Vou fazer isso. Outros se negam a fazer, dependendo do caráter do espírito, se negam a fazer. Mas aí, se ele pegou a turma da pesada, você vai fazer. Porque se você não fizer, você vai pro castigo. Ele vai chegar e começar a cobrar contigo, vai botar você lá no castigo. Você vai querer ficar no castigo? Pode até ficar. 1, 2, 3 dias, uma semana e tal. Uma hora você, porra, não vou ficar mais nisso não, vou fazer. E outra coisa, hein? Ah, você vai fazer? Então você faça bem feito. Porque se você não fizer do jeito que eu estou falando, se não acontecer isso de ruim para essa pessoa, você volta pro castigo e o castigo vai ser pior, tá legal? Pô, aí o cara, caramba, me meti numa ruim. E o cara vai lá para casa da pessoa, vai perturbar a pessoa, as coisas vão dar ruim na casa da pessoa, né? A pessoa encarnada, claro, né? E o cara vai perder o emprego, o cara vai ficar doente, enfim, se for para matar, mata o cara, um acidente de carro, atravessar a rua com uma doença, se for para matar. Se for para alejar, o cara sofre um acidente, fica aleijado e por aí vai. Uns gostam daquilo ali, outros não, se sente, está fazendo aquilo por obrigação. E se ele falhar nesta missão, ele vai para o castigo. Aí esse é o ciclo que continua, né? O feiticeiro encarnado recebe uma outra encomenda de um filho, ele vai, pede, apaga, dá aquela comida, outro tipo de comida, porque cada trabalho, se for de amor, é outro tipo de comida, né? E cada então trabalho tem um tipo de comida, oferece para o chefão espiritual, que seu chefão vai mandar seus escravos executar esse serviço. E fica, né, nesse ciclo. Por isso que a gente fica cansado de ver aí encruzilhada um tipo de despacho. Porque cada, vamos dizer assim, local da rua é um trabalho feito por uma certa entidade, né? Numa encruzilhada, o pessoal de Exu, tá? Numa rua em perpendicular, é para Pombagira. Na porta de cemitérios são para Exu Caveira. E por aí vai. Na estrada, às vezes até para abrir caminho. Como eu falei, né? Tem a comida para o lado positivo.
né? Uma estrada reta, a pessoa bota um despacho lá porque quer uma vida melhor. E por aí vai. Eu vou ficar falando aqui um leque aqui, complica. Mas cada situação, um tipo de comida, um tipo de lugar, um tipo de estrada, etc, etc. Aí o que acontece? Aquele espírito que está fazendo aquela coisa obrigada, é escravo, porque ele acompanha aquela vítima o tempo todo. Está ali perturbando, 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 até que o cidadão, um dia, ou ele deixa de ser preconceituoso, ele procura uma igreja, ou ele procura um centro espírita, né? Porque médico ele já cansou de procurar, médico não dá jeito. É aquela cacetada de receita de remédio, e remédio não faz efeito nenhum, ele cansa. E um dia vai bater aquela intuição, ou um dia ele vai bater no centro espírita e vai entrar, e lá vão fazer um trabalho que é visto, e o trabalho de tratamento começa, e um deles é o desobsessão. O desobsessão vai fazer o médium, um grupo de 2, 3 médium, vão se juntar e um vai fazer a parte da comunicação direta. Um vai ficar doutrinando e o outro vai ficar fazendo a proteção. Então, esse obsessor que está cansado de fazer aquilo, primeiro ele disfarça. Ele vem com um papo meio furado, que não está fazendo nada, que está ali de bobeira. Então é o clássico situação que ele está ali prejudicando. Para quem estuda, para quem trabalha com isso, já conhece esse tipo de técnica. Então, a entidade falou que não está fazendo nada, que está ali e tal, de bobeira. Aí começa a saber qual é o tipo de ligação que tem com aquela pessoa. Evidentemente, às vezes, um parente que desencarnou, pode ser um irmão, uma mãe, às vezes está fazendo mal para aquela pessoa sem saber. Aí já não entra a questão de comida, entra a questão de apegos. Né? Porque às vezes a mãe fica preocupada com o filho, que o filho tá muito triste, está com dificuldade, quer ajudar, tem aquela ligação, não sabe que desencarnou e está ali para ajudar, mas atrapalha. Aí é conversado. Isso aí, quando descobre que é um parente, se doutrina e explica que ela não pertence mais àquele plano e que ela está atrapalhando aquela pessoa. Aí, dentro de uma conversa, uma doutrinação, de uma técnica, se resume se ela quer continuar ali atrapalhando aquela pessoa, o filho, vamos dizer assim. É claro que diz que não. E dá oportunidade para ela deixar aquele plano que ela não pertence mais e para o plano que ela mereça para ir se tratar, se for questão se estiver ainda doente, estudar, desenvolver para ajudar da melhor forma possível. Sim, certo? Porque é assim, o médico não entende de mecânica e o mecânico não entende de medicina. Mas o mecânico dá uma de médico para ajudar e atrapalha a vida do cara. Então, não, se é mecânico, tudo bem, maravilhoso. Vai estudar medicina para poder exercer essa função. Senão você vai matar o cara, pô. Mesma coisa do médico. O médico não entende nada de mecânica. Vai abrir o carro lá para consertar que ficou no meio da rua. O que ele vai arrumar? Mais problema. Vai estudar aquilo ali. Então você tem que ir, né, aprender como funciona, como é aquilo. Senão você vai ter prejuízo. Isso é a questão se for parente. Na questão que é um espírito perseguidor, obsessor, se ele não for perseguidor de vida passada, que é uma outra situação, tá? No caso aqui, aquele que está sendo escravo, está recebendo uma comida, né, em forma de pagamento, então, se ele está arrependido, ele não está querendo aquela vida, está ali por obrigação, então ele vai conversar, vai ser oferecida uma oportunidade, né, que ele está ali entre amigos, que querem ajudar ele, e que um grupo de fraternidade vai encaminhá-lo para o plano que ele pertença para sair desse jugo, dessa escravidão. Ele vai, ele está cansado daquilo ali. O mal cansa. Que hora que o mal cansa, o cara perde para ir. Vai numa boa. Aí diminui, a vida da pessoa começa a melhorar, o encarnado. Né? Diferentemente do perseguidor. O espírito perseguidor, obsessor perseguidor, ele não precisa de dar comida para ele, não. Esse aí já persegue, ó, de graça. Esse não depende de feiticeiro, não depende de comida, não depende de nada, porque ele depende
naquela vingança, que aquele sujeito cometeu um erro na vida dele, desgraçar a vida dele, desgraçar a família dele, né? E isso ele está trazendo o lado espiritual. Mas ele está ali, ó. Não deixe o cara ir para frente, fazendo dar tudo errado na vida dele, e não vai soltar o cara enquanto ele não se sentir satisfeito com a vingança. Agora, quando ele vai se sentir satisfeito com essa vingança, não se sabe, porque a cada encarnação ele vai piorando, piorando, piorando a vida daquele sujeito. Até que um dia, uma bela encarnação, o sujeito vai estudar a espiritualidade, vai fazer um tratamento espiritual, e ali uma sessão de desobsessão vai ser conversado com esse espírito perseguidor, que ele está se atrasando, ele sofre também. O espírito perseguidor não está ali curtindo, não sentindo nada. Ele sente a dor da perda, ele está ali com raiva, né, porque perdeu tudo que o cara fez o mal para ele, mas ele está doente. Então é oferecido para esse perseguidor uma outra vida melhor, né, um local melhor para ele deixar daquele sentimento, porque Deus deu a encarnação para aquele perseguido dele melhorar de vida. Deus deu a misericórdia do esquecimento, para que ele não pode lembrar do que fez, para ter uma vida melhor. Já pensou se a gente se lembrasse tudo que a gente fez de ruim nas outras vidas? A gente não ia conseguir viver, não ia conseguir, né? As barbaridades que nós cometemos em outra vida, a gente não ia conseguir viver. Então Deus deu a misericórdia do esquecimento para você evoluir. Aí a sua vida não você vai passar por certas provas que alguma coisa boa não vai ser na sua vida. Por quê? Porque você está resgatando um erro que você cometeu em vida passada, até em relação àquele perseguidor. Mas você vai ter essa experiência por si só. E ele vai entender, quando ele é doutrinado, o perseguidor vai entender que, ele se diz vítima hoje, por isso que ele persegue. Mas ele pode ter sido o causador desse problema. Então, vítima se diz hoje, mas ele é culpado, pode ser o culpado do início disso tudo e o problema ser dele. Ele para ver se até pedir na tela mental que seja passado, onde tudo realmente começou, ele pode cair na real, pô, eu fiz isso, eu sou culpado. Não quero isso. Eu comecei, quero parar por isso. Ele se cansa, então ele vai para o plano dele, receber o que ele tem de direito, o que Deus reservou para ele, vai melhorar esse tipo de situação. Outra, ele pode estar cansado disso e essa conversa, essa doutrinação, fazer com que ele entenda que sofre, que enquanto não está evoluindo, ele está parado, estacionado na evolução dele e que sente dor, que ele precisa de uma ajuda. Ele pode desistir dessa vingança, porque ele já está cansado, para ter o coração melhor, e como na primeira conversa, no primeiro trabalho de desobsessão, ele não ir. Às vezes leva mais tempo para ele poder entender isso ser feito. Então, ficamos aqui com o tema hoje, Comida para Santos, espero que tenha entendido. Quem quiser mais pergunta a respeito disso, né, é só escrever aí embaixo que eu respondo. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.